Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Irmãos, hoje eu quero ler um texto que se encontra no livro de Salmos, Salmos 130, do versículo 1 a 8, Salmos 130 inteiro, que diz assim: Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele redimirá a Israel de todas as suas iniquidades. Irmãos, esse capítulo inteiro de Salmos é um capítulo muito bonito, porque o salmista aqui, ele, ele fala: Senhor, se tu observaste as iniquidades, se Deus lembrasse dos nossos pecados todo dia, falasse: olha, você pecou contra mim sobre tal coisa hoje. Imagina se a gente fosse pedir perdão para Deus e Deus falasse assim: tá bom, eu perdoo você, só que cada um segue sua vida. Você fica aí, não fala mais comigo. Eu vou ficar aqui e você vai para lá. Imagina se Deus fosse assim com a gente. Imagina se Deus não fosse um Deus de amor, um Deus piedoso. É claro, ele é justiça, Deus odeia o pecado. Só que se a gente pede perdão, o nosso pecado é não só perdoado, mas como ele é apagado, ele é purificado. E Deus apaga aquele pecado de nós. Isso é a própria Bíblia que fala, não sou eu que estou falando. E aqui fala: mas contigo está o perdão para que sejas temido. Então, Deus, ele nos perdoa do pecado para que o nome dele seja temido, porque imagina um Deus que não te perdoa, que você só comete erro e esse Deus, ele fala: "Não, você cometeu tal coisa, você não é digno do meu perdão. Eu não gosto disso, não gosto de você, então você já está condenado." Mas Deus, ele amou tanto a gente que se fez pecado e maldição por nós. Ele mandou o seu filho, o próprio Deus ali, em personificação humana, para morrer por nós, para que nós possamos receber esse perdão. E isso é totalmente de graça. Deus, a única coisa que Deus nos cobra é a santidade, para a gente crer no Filho dele. Mas, irmãos, essa é a maior prova de amor. Imagina, o próprio Deus se fazer maldição por nós, por amor a nós, para morrer por em nosso lugar. Porque se Deus não tivesse morrido, a gente já estaria condenado. A verdade é essa, não teria o que a gente fazer. Por mais que a gente buscasse, porque a gente não é justificado pelas nossas obras. Se eu leio a Bíblia, não, a gente é justificado por Deus. Deus nos justifica. Então, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, a gente estaria todo mundo condenado. Mas Deus deu essa chance para a gente, para que o nome dele seja temido, para ele mostrar que ele é um Deus de amor, um Deus piedoso, um Deus que se importa conosco. Porque às vezes a gente pode pensar que a gente não se sente perdoado, que a gente pecou um pecado muito grande. E eu falo que esse pensamento, ele não vem de Deus, porque Deus ele nos perdoa. Todo dia, todo momento a gente está pecando e Deus nos perdoa. É claro, a gente não pode deixar o pecado agir na nossa vida como algo normal pra gente. Que, eu peco, peço perdão, tá tranquilo. Depois continua esse mesmo ciclo vicioso, sabe? Então, Deus nos perdoa, só que a gente precisa tomar uma ação diante desse pecado. Imagina o tamanho do sacrifício que foi para um próprio pai entregar o seu filho para a morte. E o filho, sabendo que ia morrer, mesmo assim fazer a vontade do seu pai. Imagina quão doloroso que era. Eu não consigo imaginar o amor de Deus pela gente, é um amor incomparável. Porque a gente é tão infiel com Ele, todos os dias a gente falha com Ele, mas mesmo assim Deus se mantém fiel pra gente. Deus sempre nos perdoa, sempre tá ali quando a gente precisa. E essa era a palavra que eu queria deixar para os irmãos hoje, que até nas profundezas da dor, quando a gente pensa que está no fundo do poço, Deus ainda ouve as nossas orações, Ele ainda ouve o nosso clamor. Que nada está perdido, tudo está nas mãos de Deus. Deus tem um plano para tudo nessa vida.
Nada acontece sem a vontade dele. Até uma folha cair de uma árvore não acontece. Se Deus quiser que aquela folha não caia, não vai cair. Se Ele quiser que aquela árvore morra instantaneamente, ela vai morrer. Então, nada dessa vida acontece sem a permissão dele. Então, ele nos ouve, mesmo quando a gente pensa que ele não está ouvindo, irmãos. É aí que ele ouve a gente. Amém, meus irmãos? Essa era a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Eu espero que tenham gostado dela. Se os irmãos gostaram, não se esqueçam de deixar o like e compartilhar para que mais pessoas possam aprender da palavra. Amém, meus irmãos? Então, fiquem com Deus.